Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim dar algumas diquinhas para vocês preencherem a sobrancelha, para facilitar a vida de vocês na hora que vocês forem preencher a sobrancelha. Então, se você quiser conhecer as minhas dicas, né, de como e ver como é que eu preencho a minha sobrancelha, é só continuar assistindo o vídeo. Então, vamos começar, pessoal. Para começar, a gente vai precisar de 3 pincéisinhos básicos, né, para poder corrigir a nossa sobrancelha. São esses aqui, ó. Esse menorzinho aqui é um pincelzinho de corretivo que a gente vai usar para aplicar, para corrigir nossa sobrancelha na parte de baixo. Esse escovinha, esse meu escovinha ele não é escovinha, ele é chanfrado desse lado aqui, mas eu uso só a parte da escovinha. E esse chanfradinho que é menorzinho. Esse aqui é daquele kitzinho de pincéis da China. A gente vai precisar de base. Eu uso base, eu não gosto de usar corretivo para fazer a limpeza da sobrancelha embaixo. E eu também vou usar essa sombra aqui e essa pretinha. São as duas sombras que eu uso para poder corrigir a minha sobrancelha. Eu sei que muita gente não usa sombra preta e não gosto de usar sombra preta para corrigir a sobrancelha porque acha que fica muito artificial. Mas no meu caso, eu gosto. A raiz do meu cabelo é castanha escura, a raiz do meu cabelo não é clara. A minha sobrancelha, ela não é clara. Então eu prefiro usar a sombra preta porque eu acho que ela casa muito melhor, sabe? Eu acho que ela fica uma harmonia muito melhor de usar a sombra preta. E eu uso essa marrom aqui pra fazer o início da sobrancelha. Eu uso essa marrom aqui que ela tem um fundo neutro, tá? O fundo dela é aquele fundo mais acinzentado. Eu acho que fica perfeito pra quem tem pele negra. E a gente começa assim, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de preencher é pentear. Então eu vou usar a escovinha pra pentear minha sobrancelha. E aí eu faço assim, eu penteio a parte da frente da sobrancelha pra cima, porque os meus eu sempre penteio, eu sempre procuro pentear a sobrancelha no sentido do pelo. Nem todo mundo, a sobrancelha aqui no início, ela cresce assim, retinha pra cima. Algumas pessoas, ela já vai crescendo e já vai fazendo contorno mesmo. Então você procura pentear no sentido que a sua sobrancelha cresce. E aí, sobrancelha penteada. Agora eu vou começar com a sombra preta e eu vou começar a preencher do meio pro fim, tá? E a dica principal disso é você fazer essa correção, esse preenchimento com pouco produto e adicionando o produto aos poucos mesmo, sabe? Você vai adicionando o produto conforme você vai sentindo necessidade, pra você não ficar com uma sobrancelha muito pesada, muito marcada, tá? Então a dica é essa. Uma coisa que eu também gosto muito de fazer e que dá muito certo pra mim, porque eu tenho muita falha na minha sobrancelha, mas as minhas falhas elas são mais internas. Então às vezes eu penteio ela assim pra baixo e aí preencho a falha dela aqui, fazendo como se fosse o formato do pelo, sabe? E aí, ó, eu vou preenchendo como se eu estivesse fazendo o formato do pelo, sabe? Fazendo risquinhos na sobrancelha até o fim. E aí eu penteio e sempre penteando, sempre, sempre. Eu sempre vou corrigindo a sobrancelha e sempre com o pentinho do lado pra ir ajeitando. E uma coisa também que dá muito certo pra mim é corrigir a sobrancelha antes de fazer a pele. Aqui no caso minha pele já tá pronta, então eu sinto um pouquinho mais de dificuldade em corrigir a sobrancelha depois que a pele tá pronta. Então eu prefiro fazer a sobrancelha primeiro e aí depois eu só faço a pele, que aí já tá tudo certo. Penteada.
E eu tô fazendo tudo isso com a sombra preta, tá, gente? Eu só uso a sombra marrom pro início da sobrancelha. No final eu uso sempre sombra preta. E eu dou uma esfumadinha com o resto do pincel aqui, porque os meus pelos aqui na frente, eles são muito clarinhos. Então, sem pegar mais produto, eu só dou uma esfumadinha aqui na frente. Agora sim a gente vai pegar essa sombrinha marrom pra fazer a correção do início da sobrancelha. Eu também pego pouquíssimo produto e eu uso o mesmo pincel, tá? Esse pincel eu uso só pra fazer a sobrancelha. E aí eu faço assim. Aqui eu faço um risco seguindo a minha sobrancelha. Seguindo a raiz aqui embaixo. Vocês estão conseguindo ver? Ó, eu faço um risco seguindo a raiz e depois eu vou só esfumando pra cima. Se precisar, eu pego mais produto. E aí aqui nesse comecinho que o meu pelo ele cresce pra cima, eu pego o pincel peguei um pouquinho mais de sombra e passo fazendo pra cima assim, como se eu estivesse criando pelos, sabe? A minha sobrancelha aqui, eu não sei se vocês conseguem reparar que a raiz dela aqui no início é menor do que a raiz dessa daqui. Então, o que que acontece? Pra criar uma simetria entre as duas, eu preciso corrigir ela um pouquinho mais abaixo um pouquinho mais abaixo da raiz, né? Pra poder criar uma harmonia de tamanho entre as duas. Então, eu pego mais produto e eu concentro mesmo o produto aqui. Eu não retiro nem nada. Ó, pra poder criar uma harmonia entre as duas, E assim, gente, corrigir sobrancelha exige tempo, tá? Preencher a sobrancelha exige muito tempo. Então, você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir fazer uma coisa bem feita se você tiver com pressa. Então, procura sempre fazer com calma, tá? E com o tempo. Se for preciso, começa a se maquiar um pouquinho antes pra poder fazer tudo com calma, porque se fazer rápido, correndo, não vai dar um bom resultado. E eu também não uso lápis nunca. Eu não gosto de usar lápis, eu acho que o lápis ele cria uma pasta na sobrancelha. Eu não gosto de usar lápis nunca. Eu já usei uma vez só, não gostei e prefiro usar sombra sempre. E aí assim, esse pentinho de sobrancelha, ele não serve só pra pentear os pelos, tá? Ele também ajuda na hora de esfumar um pouquinho a sombra que a gente aplicou. Então por isso que eu tô sempre penteando, porque ele ajuda a esfumar e aí com isso ele tira um pouco se tiver excesso de produto e faz com que a sobrancelha fique mais harmônica. Com a cor, né? Uma cor mais natural. Agora a gente vem com esse pincelzinho. Eu vou usar a base daqui da tampa. Só um tiquinho. Vocês conseguem ver? E agora é a hora daquele corte que todo mundo gosta, que as gringas fazem muito, mas elas usam sempre corretivo. Você também pode usar corretivo se quiser, um corretivo da sua cor, da cor da sua pele, ou mais claro, fica a seu critério. Eu prefiro usar base porque eu acho que fica muito melhor. Pra fazer isso eu faço como? Eu sempre começo do ponto alto, né, do meio pro final, e deixo o início da sobrancelha por último. Pra que serve esse corte, gente? Isso serve
para se você tiver pelinhos na sua sobrancelha, se você tiver aqueles pelinhos que estão nascendo e que não sai com a pinça, que a gente não consegue arrancar, que sobra, ou tiver precisando fazer também, às vezes a gente não deu tempo de ir fazer a sobrancelha, e aí ele ajuda a meio que esconder isso, sabe? Dá uma camuflada nesses pelos. E, claro, ele também ajuda a dar um destaque para a sobrancelha. Assim, para fazer essa parte de baixo, eu sempre levanto a sobrancelha. Corrigir sobrancelha é treino, tá, gente? Se você tá aí e acha que é muito difícil corrigir a sobrancelha, deve estar pensando, ah, Jéssica, eu nunca vou conseguir fazer isso, minha sobrancelha é toda torta, você não sabe como é que é minha sobrancelha tem muito falha. Estuda um pouco a sua sobrancelha. No Google você consegue encontrar algumas imagens de sobrancelhas, como é que elas são, como é que elas têm que ficar, até mesmo algumas imagens que micropigmentadores usam para seguir de base, né? Para quando vai fazer a micropigmentação e para quando vai fazer a correção da sobrancelha. Então isso ajuda muito a você saber como é a sua sobrancelha e como ela tem que ficar, né? Então isso vai te ajudar muito no momento de fazer a correção. E é treino, você tem que ficar, tá em casa, tá de bobeira? Vai treinar, fazer a sobrancelha, porque uma hora você vai conseguir. Tem dia que a gente erra, tá, gente? Tem dia que não vai dar certo? Tem dia que não vai dar certo. Vai ter aquele dia que você vai acordar, que mesmo que você esteja com muito tempo, que a sua sobrancelha vai ficar estranha? Vai. Isso vai acontecer, mas faz parte da vida. A gente não pode deixar de corrigir a sobrancelha. Vocês viram que, no meu caso, a sombra preta ela não fica tão artificial na minha sobrancelha. Ela meio que casa mesmo certinho, sabe? Em algumas pessoas é claro que a sombra preta não vai ficar boa. Se você é loira, por exemplo, ou mesmo que a sua raiz seja muito escura, mas se você tem luzes ou alguma coisa do tipo, né, não vai ficar tão bom assim. Eu sei que todo mundo tem um lado diferente do outro, mas as minhas sobrancelhas, elas são muito, muito diferentes, assim, muito, é absurdo a diferença de uma pra outra. Quando eu vou fazer minha sobrancelha, assim, a designer sempre fala, nossa, mas sua sobrancelha é tão diferente uma da outra. Falei, elas são muito, muito, assim, é absurdo a diferença delas uma pra outra. Então é muito difícil deixar as duas iguais, assim. Eu acho que eu só vou deixar elas iguais mesmo, idênticas, o dia que eu fizer a micropigmentação. Porque aí ela vai corrigir, a micropigmentação é tipo uma tatuagem, né? Então ela vai corrigir e vai ficar tudo ok. Mas enquanto eu faço correção ou fazendo com rena, alguma coisa do tipo, ela sempre fica com alguma diferençazinha. O que eu tento fazer quando eu tô preenchendo é criar uma harmonia entre as duas, de forma que elas fiquem o mais parecidas possível, tá? Deixar elas iguais, idênticas, eu nunca consegui. Algumas pessoas, assim, quando eu vou em alguma design ou quando eu faço rena em algum lugar, a pessoa até consegue, né, porque ela tá vendo de frente, então se ela for fazer rena é muito diferente, até porque ela é profissional da área, eu não sou, eu tô só corrigindo com maquiagem, então eu sei que dá diferença mesmo. Mas o que você tem que entender em casa é que, assim, o ideal é você tentar criar uma harmonia entre as duas. Se você conseguir criar, escolhe uma que você gosta mais, no meu caso é a minha sobrancelha esquerda, então eu uso ela como molde para fazer a outra. Então assim, escolhe, até porque ela é mais fácil, essa de cá ela tem a entrada dela aqui, é maior, então eu teria que diminuir, tirar pelo daqui, e isso não é o certo. Então escolhe uma sobrancelha que você tem, que você gosta mais ou que é mais harmônica com o seu rosto e tenta fazer com que a outra fique mais parecida. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Espero que vocês aproveitem, né? Tenta fazer em casa e volta aqui nos comentários para me contar o que você achou. Se você achou fácil, se você achou complicado. Se você tem alguma dica, alguma coisa que você faça para preencher a sobrancelha que eu não tenha falado nesse vídeo ou alguma coisa que seja mais prática para você, conta pra mim nos comentários também que eu vou adorar saber
as suas dicas para preencher a sobrancelha, tá? Se você gostou, dá like no vídeo, compartilha muito nos grupos no WhatsApp que me ajuda na divulgação, tá? E até o próximo. Tchau, tchau!